Então, boa tarde, mais uma roda de chimarrão. Essa semana a gente vai falar com André Lemes sobre a curricularização da extensão universitária, né? Cláudio Trindade, tuas primeiras palavras aí para recepcionar o André com a gente. Uma boa tarde a todos. André, seja bem-vindo nesse espaço que nós criamos para conversar com amigos, tomando mate e falar sobre assuntos que são de interesse da nossa universidade, assuntos de interesse da nossa comunidade. Seja bem-vindo. Eu acho que é um assunto, André, que está todo mundo meio... como é que eu posso dizer? A gente foi pego meio desprevenido. É um assunto, André, que está todo mundo meio... Esse tema se conversa na universidade, acho que há algum tempo, mas a gente não esperava que, de repente, a gente agora tem que fazer, né? Então, como é que é isso? Como é que é a ideia de se colocar a extensão universitária dentro do currículo realmente, né? Não ser algo completamente informal, mas que passe a ser formalizado, que passe a ser um componente curricular. Como é que é isso para a gente começar essa conversa? Boa tarde, professor Ozelito, boa tarde ao Cláudio, boa tarde a todos e todas que nos acompanham aqui pelas redes sociais do projeto e das nossas que estamos compartilhando. Eu estava tentando aqui, enquanto vocês estavam fazendo a introdução, de compartilhar o link, ainda não consegui, depois eu tento de novo. Cumprimentar primeiro vocês, assim, parabenizar pela iniciativa, né? Eu tenho acompanhado alguns, não acompanhei todos, mas alguns consegui acompanhar, ouvi alguns pedaços, alguns trechos de outras entrevistas que eles fizeram, que não são entrevistas, são conversas, né? São, de fato, uma roda de chimarrão, e eu quero realmente me sentir assim, numa roda, como a gente sentava, né, Cláudio? Lá no CTG da FURG, para conversar mesmo sobre os temas que eram de nossos interesses, e nesse caso aqui, vocês fazendo uma ação institucional super importante, né, trazendo à luz do debate temas que são de interesse da nossa universidade e também interesse da comunidade como um todo, né, e não só da comunidade de Rio Grande, mas da comunidade de toda a região de abrangência da FURG, através dos seus 3 campos regionais e ainda mais adiante pelas unidades de educação à distância que está espraiada aí por todo o Rio Grande do Sul. Então, é uma alegria muito grande e inicio assim agradecendo e parabenizando vocês por esse movimento. Assim, é muito bonito isso e isso fortalece as ações da universidade, mas fortalece em especial as ações da extensão universitária, né? Eu os conheço um pouquinho mais e sei que, por natureza, assim, a extensão universitária faz parte do fazer acadêmico de ambos vocês que me acompanham aqui nessa transmissão, né? Então, isso é motivo de bastante alegria para a gente, especialmente para nós que entendemos que a extensão universitária é um grande articulador das ações de ensino e pesquisa e do fazer integrado do ensino da pesquisa a partir da extensão universitária ou vice-versa, né? Então, de fato uma alegria bastante grande. Nós temos uma tarefa, eu tenho dito no diálogo, desde que assumi essa função na diretoria de extensão da FURG, a convite do nosso pró-reitor de Extensão e Cultura, professor Daniel Prado, também do nosso reitor, professor Danilo. Uma das primeiras missões que me foi delegada foi dar continuidade ao processo de implantação da curricularização da extensão. Lá atrás, nós chamávamos simplesmente de creditação da extensão. Era essa a expressão inicial que usamos, e é assim que ela está escrita, por exemplo, no Plano Nacional de Educação, né? Acreditar, no mínimo, 10% do total de créditos do estudante de graduação ao longo da sua trajetória do curso em extensão universitária. E depois, isso é lá em 2011, 2012, na minha passagem anterior aqui pela diretoria de extensão. Depois eu fiquei 8 anos afastado, cumprindo uma missão aqui no município de Rio Grande, né? Tive a honra de ser secretário municipal de educação, também vereador,
E retornando agora, eu retorno com essa missão. Assim. Então, fico feliz porque lá atrás, há 8, 9 anos atrás, ou 10 anos atrás, nós tentávamos articular em âmbito nacional, âmbito local e âmbito nacional, especialmente com o Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Universidades Públicas Brasileiras, esse lugar da extensão universitária. Qual é o lugar da extensão universitária? Né? Qual foi o lugar da extensão universitária? Vamos ser mais singelos aqui, não vamos nem retroceder tanto na história, mas de 1988 para cá, com a elaboração da Constituição, da atual Constituição Federal Brasileira, e que no âmbito do sistema universitário, ela deixou bem demarcado de que o fazer acadêmico no âmbito do ensino superior se daria pela indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão. E a extensão universitária brasileira e latino-americana, ela tem uma característica que é muito peculiar, que não é simplesmente aquela extensão universitária em que leva a essa compreensão mais simples da extensão, quer dizer, levar o conhecimento acadêmico produzido pelo ensino, pela pesquisa, para uma determinada comunidade. Não, né? A extensão universitária brasileira e latino-americana, ela nasce com um compromisso de estar junto com as comunidades, ela nasce com o compromisso de estar em consonância com as demandas das comunidades, com as demandas da sociedade, especialmente aqui na América Latina, das comunidades que mais precisam do poder público, né, para a sua sobrevivência. As pessoas que mais precisam da estrutura do poder público para manter-se vivas e com oportunidades que eventualmente não tenham. Né? Então, essa é uma característica fundamental da nossa extensão universitária. Mas de 88... Só um pouquinho. Dentro desse aspecto, eu queria te perguntar assim, tu não pensas que a gente sabe pouco disso? Que eu quero dizer assim, muitas ações de extensão que efetivamente acontecem, elas acontecem escondidas, e antes da gente falar nos próximos passos, naquilo que a gente vai fazer daqui para frente, eu vejo que na FURG a gente já tem algumas publicações que mostram o que é feito de extensão, mas eu acho que, de modo geral, essas coisas que tu estás dizendo até agora ainda é desconhecido de muita gente, né? Muita gente dá a sua aula, faz a sua atividade de ensino e de pesquisa e desconhece completamente essas coisas que tu estás dizendo, ou não, ou é uma impressão minha? Não, tanto não. O que o senhor está falando é verdade, é verdadeiro, que essa é a dimensão do tamanho do desafio que temos, né? E é por isso que nós chegamos, né? Eu sempre faço, para falar de curricularização, como obrigatoriedade, que é o que está colocado para todos nós agora, a gente precisa retroceder no tempo para entender o porquê disso. Porque para alguns colegas na universidade, mas para que inventaram isso agora? Agora nos deram mais trabalho. Não, eu tenho feito debate sobre esse tema e eu digo o seguinte, quando nós optamos, porque estar no serviço público federal universitário é uma opção nossa, ninguém nos obrigou a sermos docentes ou técnicos da FURG, mas quando a gente optou em ser docentes ou técnicos da FURG, lá no nosso concurso público, nós já sabíamos o que nos esperava ao ingressarmos nesse serviço público, né? Então, fazer ensino, fazer pesquisa e fazer extensão faz parte da nossa atividade. Isso não deveria ser surpresa para a gente. O que acontece é que, infelizmente, a extensão universitária nas universidades brasileiras, as públicas e nas privadas também, a extensão foi relegada a terceiro plano desse tripé. E quem a relegou ao terceiro plano fomos nós que abdicamos de fazer extensão. Quer dizer, quando a gente abdica de fazer extensão, a gente não legitima ela como uma ação acadêmica. E o que os extensionistas, nós, os extensionistas, ainda somos minoria nas universidades, o que nós fizemos em termos de movimento? Nós fomos atrás de um movimento político para garantir quase que um dispositivo de regulamentação da Constituição Federal para garantir que a extensão universitária tivesse o seu espaço dentro da estrutura das universidades.
Né? Então, por isso que em 2001, professor, ainda no Plano Nacional de Educação 2001-2011, já havia a previsão de que no mínimo 10% da carga horária dos cursos de graduação das universidades brasileiras deveriam ser executados em extensão universitária. Mas passou uma década e nós não saímos dessa estratégia. E depois, no Plano Nacional de Educação, que construímos em 2010, mas que só foi aprovado em 2014 no Congresso Nacional, nós reafirmamos isso, né? E constou ali no fortalecimento, na expansão do ensino superior público brasileiro, a necessidade de que a extensão universitária fosse reconhecida na estrutura interna dos currículos dos cursos de graduação como uma ação fundamental para qualificar o processo de formação do estudante universitário. Desta vez... André, deixa eu te interromper, mas assim, a verdade é que quem está fazendo, às vezes nem sabe que está fazendo, não é registrado, ninguém sabe que ele está fazendo, né? Porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo, eu estou lá no Coneco, né, aqui no IO, e eu vou citar um exemplo da professora Graziella, que tem uma coleção de resíduos sólidos que são coletados nas praias, não só no Cassino, mas em outras praias, e os alunos dela fazem exposição, levam nas escolas, né, eles conversam sobre os resíduos sólidos. Isso é uma atividade de extensão que é realizada, por exemplo, e que não está validada, que não está acreditada. Esses alunos não recebem nenhum reconhecimento por essa atividade, né? Nem a professora. Ela está fazendo um trabalho como se fosse a mais, na verdade é dentro da nossa obrigação como servidor público da universidade, como tu disseste, mas que fica sem ser contabilizado, né? Que fica sem ser realmente valorado e valorizado. Não é isso? Exatamente. Esse é o ponto que a gente quer chegar, né? Quer dizer, a partir do momento que a gente sai do que está previsto no Plano Nacional de Educação, e em 2018 o Ministério da Educação, por meio de um decreto presidencial, regulamenta a implantação desse processo, envia ao Conselho Nacional de Educação, que emite um parecer nacional, instruindo as instituições e concedendo prazo para esse processo de implantação. Isso abre para nós, consolida o início de uma caminhada que quer chegar onde o senhor está, exatamente nesse ponto que o senhor tocou. Quer dizer, valorizar o docente ou o técnico universitário que executa ações de extensão, que envolve os seus estudantes nas ações de extensão. Para quem trabalha, é o reconhecimento do seu trabalho, quer dizer, na hora da distribuição da sua carga horária dentro da sua unidade acadêmica, né? Na hora de ver e mapear dentro de cada unidade quem faz extensão, quem é que vai ter que fazer extensão porque não fez até o momento, né? E para o estudante, a possibilidade de aquele estudante que hoje já está engajado conosco na extensão universitária e que, portanto, tem uma formação complementar a partir das ações de extensão universitária, que ele tenha reconhecido esse trabalho como créditos ou como carga horária obrigatória do seu curso. Né? Muitas vezes, uma ação de extensão ela tem uma potência tão grande que ela tem, se não mais, se não em mesmo patamar ou maior relevância de que uma outra disciplina, enfim, que o estudante cursa, né? Isso eu sempre vi, André, né? Porque parece que a extensão ela era um plus do ensino ou um plus da pesquisa, né? Porque ela é sempre assim, se der tempo a gente faz. E muitas vezes alguns cursos e alguns estudos ou pesquisas, eles se tornaram tão conhecidos por conta do processo de extensão que tornou evidente aquilo que estava sendo feito, né? Então ela acaba sendo assim, quando em alguns lugares, quando dá para fazer, né? Parece que quem quer fazer extensão, ele tem que achar um tempo extra, né? E, na verdade, a extensão ela é tão importante quanto, né? Alguns programas da universidade, alguns projetos, eles têm uma identidade muito forte, muito grande, né? E que a gente tem orgulho deles, né? O Sempre, por exemplo, é um deles, né? O Sempre se tornou uma referência, né? E sei lá, um programa maravilhoso, né? Tem uma identidade, né? Embora que seja... Ele tem o instituto, tem os professores, né? Mas o Sempre hoje ele é uma entidade, né? De tão importante que ele é, né? No trabalho que faz, né? Eu também quero te provocar aí no que tu disseste, André.
Eu, como professor, primeiro assim, na verdade, como estudante, né, eu acredito que a escola foi feita para pessoas como eu. Eu tenho uma grande facilidade de aprender assistindo aula, né? Então, assim, a aula, a disciplina, ela atende uns alunos do meu tipo, da minha natureza, digamos assim, né? Eu tenho uma natureza que encaixa com a natureza da escola, como ela foi pensada com essas disciplinas e tal. Mas, como professor, eu vejo que muitos dos meus alunos não têm esse encaixe, né? Parece que eu não alcanço esses mesmos alunos, todos eles, né? Eu vejo que a minha disciplina ela alcança alguns, ela atinge alguns, mas outros não conseguem acompanhar. Quando eu vejo esse aluno ou no laboratório ou numa atividade de extensão, aquilo que eu dizia no quadro com giz e ele não entendia, parece que ele entendeu melhor lá no campo durante a extensão do que aquele que aprendeu tudo no quadro e no giz, porque ele aprendeu na prática, ele aprendeu numa situação real, encaixado dentro de uma realidade. Então, a minha provocação para ti é assim, pelo que eu vi, eu até começou a aparecer aí na tela uma resolução que fala dos cursos de engenharia, né? Aqui não fala em disciplina em nenhum momento, fala em temas, em conteúdos que tem que ser trabalhados, mas não diz que tem que ser uma disciplina. Eu também estou aqui com a resolução da oceanografia, que também vai falar alguma coisa assim, pode ou não ser através de disciplinas, mas parece que a gente obrigatoriamente faz cursos em cima de disciplinas. Se eu tiver um aluno que aprende o mesmo conteúdo numa atividade de extensão, por que isso não substitui a disciplina? Essa é a minha provocação. Por que a gente não tem um currículo fluido o suficiente para que os alunos diferentes possam ser contemplados nas suas diferenças? E eu colocaria, Joselito, um ingrediente a mais, que é a gente pensar qual é o processo, o que nós queremos enquanto formação para o nosso estudante universitário, independente de qual área de conhecimento ou curso que ele esteja atuando, né? Se nós temos o entendimento que o processo educacional tem que ser mais pleno, né? Que tem que ser que esse processo que não só profissionalize o estudante, mas que também lhe permita experimentar aquilo que a universidade pode lhe oferecer para além da sua formação específica, que é uma formação mais humana, mais cidadã. Por que a gente não consegue reconhecer isso também, né? E por que eu te digo isso? Porque, para além da estrutura interna do curso, né, eu tenho dito que, para mim, a curricularização da extensão vai ser uma segunda etapa no Plano Nacional de Mobilidade Acadêmica do Estudante. Porque a primeira mobilidade acadêmica que se implantou no Brasil foi a possibilidade do estudante fazer o intercâmbio em um outro curso de graduação numa outra universidade, seja no Brasil ou fora do Brasil. Esse foi a primeira, o que a gente hoje comumente chama de mobilidade. Eu tenho dito aqui na FURG que a curricularização da extensão vai permitir que o estudante possa fazer um processo de mobilidade acadêmica interna. Porque o estudante do Instituto de Oceanografia, lá do curso de Oceanografia, por exemplo, ele pode e deve ter reconhecido pela sua atividade de extensão o envolvimento de uma atividade, de um projeto, como é o SEMPRE, que o Cláudio falou aqui, que é o Centro de Prevenção de Dependentes Químicos da nossa universidade, ou ele pode ter, por exemplo, reconhecido a sua participação lá na Big Band da FURG, né, como a área da cultura, a sua produção cultural, por exemplo, como estudante, de uma ação de extensão pode ser reconhecida como créditos para o seu processo formativo, né? Então, esse caminho, essa caminhada é uma mudança de paradigma para todos nós. Quer dizer, eu tenho o entendimento de que o processo de ensino e aprendizagem ele não se dá exclusivamente no contexto disciplinar. Para nós tem que ser uma ruptura de paradigma, né, na organização da estrutura dos nossos cursos de graduação. E eu gosto muito dessa ideia da gente pensar alguns itinerários formativos, em que pese isso seja muito questionado, por exemplo, o ensino médio, enfim, que eu acho que onde os estudantes ainda não têm muita maturidade ainda, mas no contexto acadêmico isso funciona e funciona bem. Quer dizer, a possibilidade de que uma ação de extensão
seja reconhecida com um X de carga horária, que vai ser complementar, aliás, complementar não, que vai fazer parte da estrutura curricular de um curso de graduação, ela vai oportunizar exatamente isso que tu falaste, que se eu tenho dificuldade de compreender conceitualmente, numa disciplina meramente teórica, determinado conteúdo, a partir do momento que eu estou no campo, que eu estou aplicando aquele conteúdo, ele faz muito mais sentido. Né? Eu sempre uso os exemplos, né? E eu tenho exemplos, assim, já estou há 16 anos na FURG, a gente já viveu bastante coisa, mas eu vou usar o exemplo mais recente aqui da Pietra, minha enteada. Ela está no segundo ano do curso de oceanografia. No segundo ano do curso de oceanografia. E a Pietra entrou, ela estudou 15 dias na FURG, no campus presencial. E ela está 1 ano e meio no campus virtual. Ela não conhece a FURG, ela não conhece as estruturas da FURG, ela tem dificuldade de compreensão dos conteúdos que os colegas ministram para ela. E, óbvio, todos os estudantes que estão no ensino remoto estão tendo dificuldades, uns mais, outros menos. Mas o quanto é importante, por exemplo, eu tenho ela, porque a gente conversa bastante, o quanto é importante o envolvimento com ações que extrapolem a questão curricular. Né? Porque quando a gente se envolve com aquilo que extrapola a nossa questão curricular, disciplinar, faz muito mais sentido eu aprender cálculo. Porque para a Pietra, ela tem dificuldade com o cálculo. Tá? Ela estava com dificuldade numa outra disciplina, que era gel alguma coisa. Não sei qual é o gel ali. Mas quando isso tu vai para a prática, para o campo, para a aplicação disso num projeto, que pode ser de pesquisa ou pode ser de extensão, isso faz muito mais sentido para o estudante. Né? Então, o processo de formação dele fica mais integral, eu penso, a partir disso. Então, por que nós não podermos, e aí eu vou exatamente na provocação que tu me fizeste, devolvo ela, por que nós não aproveitarmos esses movimentos, essas ações, essas iniciativas, para transformar essa experiência em créditos que façam um cômputo do total de carga horária e créditos que o estudante universitário precisa para se formar. Né? Por isso que nós estamos hoje implantando a curricularização da extensão, quer dizer, dizer para o nosso estudante e dizer para o nosso docente que já faz extensão, de que continuem fazendo e façam mais, porque isso a partir de agora não, né, mas a partir de 2023 é o prazo que nós nos colocamos, além de ser obrigatório, para quem já faz, vai estar contabilizado a sua carga horária de trabalho e vai estar sendo reconhecida a carga horária de participação do estudante nesses projetos, nessas ações. Aqui faço só um parênteses, né? Onde que vai ser reconhecida essa carga horária? Para o estudante que se envolve como protagonista da ação de extensão junto com o seu professor ou com o coordenador do seu projeto. Né? Não é um mero espectador. Né? Um evento acadêmico, um seminário, por exemplo, é uma ação de extensão. Então, um ouvinte do seminário é um ouvinte do seminário. O estudante vai contabilizar esse seminário para as suas atividades complementares que ele vai precisar ainda. Ele não vai poder computar como currículo para extensão. Agora, se ele for um agente de organização do seminário junto com o professor, bom, aí então ele vai estar experimentando o que é fazer extensão universitária. Até porque, né, André, quando a gente entra para o serviço, digamos, até ontem era estudante universitário e a universidade me protegia, como se eu fosse um bebê. Aí eu passei no concurso, virei professor hoje. Aí a universidade já me pede um projeto de ensino, pesquisa e extensão, eu tenho que administrar o recurso, eu tenho que fazer balanço financeiro e nada disso foi contabilizado. Eu aprendi, porque na minha época a gente participou de organização de eventos. Então a gente ia atrás de patrocinadores, a gente fazia todo o balanço econômico, né, financeiro, de inscrições, de tudo isso, e nada disso contabilizou. Então eu sei. Mas se eu não tivesse participado de nada disso, eu não saberia. Só que o mundo do trabalho me cobrou isso no dia seguinte. Ele não me perguntou se eu tinha tido ou não, ele já me cobrou. E aí eu quero de novo te provocar. Então, por exemplo, eu como professor, eu posso sonhar que daqui a, sei lá, em 2023, eu posso oferecer o meu componente curricular nos cursos de engenharia e ciências do ambiente. Hoje eu ofereço, por exemplo, no primeiro semestre, 190 vagas de alunos na disciplina Ciências do Ambiente. Onde é que eu quero chegar? Eu quero chegar num ponto em que eu ofereça, por exemplo, 150 vagas na sala de aula como aluno de Ciências do Ambiente. Eu quero oferecer
50 vagas como aluno de extensão do mesmo componente curricular e, sei lá, 10 vagas de pesquisa no mesmo componente curricular, e o aluno escolher se ele quer assistir aula, fazer pesquisa ou fazer extensão, e aquele componente curricular contar para ele assim mesmo. Entendeu onde é que eu estou querendo chegar? Perfeito, perfeito. O que nós temos... A gente está retomando um diálogo com as unidades acadêmicas. Nós apresentamos primeiro apresentamos a reitoria, né, ao reitor Danilo e ao vice-reitor Renato. Nosso pró-reitor Daniel Prado, obviamente, fez toda essa articulação. Uma proposta de uma minuta de deliberação de organização desse processo de implantação da curricularização, que foi elaborada por uma comissão que trabalhou nos últimos 4 anos, assim, de maneira bastante árdua. E aqui faço uma referência e já aproveito para enviar um abraço para a professora Carla Amorim, que me antecedeu aqui na diretoria de extensão, e a Carla coordenou esse processo pela pró-reitoria de extensão, e o professor Renato era pró-reitor de graduação, então são 2 pró-reitorias que estão trabalhando juntas, né, Prograde e Proesc, nesse processo. Então nós apresentamos essa minuta que foi elaborada, de um projeto de deliberação, para o gabinete do reitor e também para os diretores das unidades acadêmicas, né? E a nossa expectativa é que, na sequência, ele vá para o COEPEA para ser aprovado, para a gente dar os próximos passos, que é criar uma instrução normativa de regramento do processo. E como é que a gente vai criar essa instrução normativa? Dialogando com cada unidade acadêmica e com cada curso de cada unidade. Porque tem unidades acadêmicas que têm mais de um curso, então é importante a gente dialogar, porque cada curso tem uma característica, cada curso tem uma peculiaridade. Então, isso que tu estás apresentando como um sonho teu, como docente, é a tua unidade, é o teu curso que vai nos dizer o que pode, como vai conseguir alcançar isso, né? E como é que vai conseguir efetivar esse registro dessas ações, né? Esse patamar que tu colocas, para mim, é o método que todos nós deveríamos aplicar ao fazer ensino superior. Não só ensino superior público, é fazer ensino superior, né? Essa indissociabilidade tem que estar vigente o tempo todo, né? As ações de pesquisa do nosso estudante não vão poder ser computadas para curricularização de extensão universitária, mas as ações de pesquisa do nosso estudante continuarão sendo contabilizadas, por exemplo, para atividades complementares, que ainda constitui o corpo de horas dos currículos dos nossos cursos, né? Então, ambos vão estar valorados nesse processo e vão estar reconhecidos nesse processo, né? A única diferença é que a extensão vai ser obrigatória. Aí alguém me pergunta assim, tá, mas se a extensão é obrigatória, por que fazer pesquisa também não é obrigatória? Bom, talvez porque fazer pesquisa esteja mais naturalizado no corpo docente e técnico da FURG, ou das universidades. Eu, no teu lugar, até diria assim, porque isso aí tu tem que conversar com outra pró-reitoria. Porque, na verdade, é isso. É aquilo que eu te disse, eu te apresentei meu sonho que envolve ensino, pesquisa e extensão, mas a nossa conversa realmente é sobre a extensão. Eu acredito, e isso também não nasceu na minha cabeça, como eu te disse, eu sinto que a escola me atinge, eu me sentia confortável dando a minha aula, até que uma aluna minha de engenharia me disse, essa disciplina é a mais difícil que eu já tive no curso de engenharia. Eu disse, não pode ser, minha filha. Eu disse, você teve cálculo numérico? Ela disse, tive. Eu digo, é impossível ciências do ambiente ser pior do que cálculo numérico. Ela disse, imagina, faça aquilo com os pés nas costas. E aí depois, quando eu fui mostrar para ela exemplos em que ela podia utilizar o cálculo dentro das ciências do ambiente, fez muito mais sentido para ela. Mas, claro, eu não consigo, na sala de aula com 200 alunos, eu não consigo fazer isso assim, personalizado. Mas na atividade de extensão, eu levo ela para um problema real, numa comunidade real, ela vai conseguir aplicar o cálculo que ela gosta tanto nas ciências ambientais. E eu tenho certeza que ela vai aprender tanto, como tu disseste, tanto ou mais do que aquele que estava na sala de aula. E aí eu quero provocar o Cláudio, porque o Cláudio é da área aí do gauchismo, né? O Cláudio é de dançar, é de recitar. E eu também acho que é importante isso, né, Cláudio? A parte cultural que a gente às vezes deixa de lado,
ela vai ajudar no raciocínio lógico, ela vai ajudar na coordenação motora, uma série de ações de faculdades, na verdade, que depois a gente vai precisar na vida profissional, não é, Cláudio? Sim, Ozelito. Eu discordo com algumas coisas que tu disseste ali, né? Porque a dificuldade que alguns têm em sala de aula, eles vão ter em campo, numa ação de extensão, por exemplo, né? Mas eu acho que a extensão, as fronteiras, elas são um pouco mais distantes para o extensionista, sabe? O extensionista ele pode usar da sua criatividade. E aí, então, com um conjunto de parcerias, de outras disciplinas, né? Uma ação interdisciplinar, uma ação que envolva, né, que tem essa preocupação de não ter só um setor contemplado, mas de tu trazer pessoas e agregar pessoas. Eu acho que isso facilita muito, aí sim, identificar o potencial de cada um, né? E as ações, elas têm essa força de potencializar mesmo as habilidades de cada um, né? E aí, com relação à cultura, né, e aí entra uma coisa que eu sempre fiz, né, sempre tentei participar de ações de extensão onde a gente pudesse realmente envolver questões culturais juntas, né? Porque muitas vezes a gente vai desenvolver algum trabalho num lugar, a gente precisa também se apropriar um pouco das coisas do lugar, sabe? E aí, então, entra esse papel, né? A cultura, né, como um agente extensionista ali, né? Que ela vai fazer com que a gente diminua essa distância da academia e se torne cada vez mais próximo daquele lugar do público-alvo, né? Porque muitas vezes a gente leva o conhecimento, né? O conhecimento pronto, as coisas bonitas, mas a gente precisa entender aquele lugar e muitas vezes a gente acaba deixando de lado o que a gente leva para tratar das coisas do lugar e a gente traz esse conhecimento para dentro da universidade, né? Eu acho isso bastante importante e muitas vezes, né, isso é bastante emocionante também, porque um estudo, uma pesquisa que está muito vinculada aos nossos cursos, né, a gente fica 1, 2, 3 anos tentando publicar um trabalho, tentando entender as coisas, né? E a gente tem mais frustrações, às vezes, do que aquela alegria, né? São poucas as alegrias, é muito dura a pesquisa, né? Embora que seja fascinante também. Mas a extensão, ela é quase que... Aquilo é... Sei lá, a gente consegue fazer uma ação e no momento a gente consegue ter o retorno. Seja bom ou seja ruim, aquele retorno, ele é, sei lá, ele é na hora, né? A gente, dependendo do que a gente conseguir fazer, a gente planta a sementinha e aquela sementinha já germina. Ou não, a gente tem que mudar o foco, mas essa resposta é muito rápida, né? E aí eu acho que assim, a gente tem que usar os elementos que a gente tem sim de conhecimento, as ferramentas, né, modernas agora, né, da internet, essas ferramentas digitais, eu acho que a gente tem que se apropriar disso também, como uma coisa do futuro, e nós estamos no futuro, né? E nós não podemos deixar de lado a parte cultural, sim, com certeza, né? Utilizar tudo que a gente puder, né? Porque isso enriquece as nossas ações, né? E como extensionista, eu acho importante brigar por esse espaço, né? A gente só não pode deixar isso. Eu tenho medo que daqui a um pouco isso vire uma obrigação, e aí todo mundo vai estar fazendo a extensão eu preciso me livrar dessa extensão no meu currículo, né? Esse é o medo, né? Porque eu acho que todo extensionista, ele é aquele... eu lembro da Cleusa Peralta falando, né? Ela falava muito em coisas assim de, isso é na veia, sabe? O extensionista, ele traz isso na veia, no sangue, né? Porque a gente acaba se envolvendo demais com essas ações, né? Os projetos, eles acabam sendo coisas que eles fazem parte das nossas vidas e das pessoas que trabalham conosco, né? E acho que essa é uma característica da extensão, né, André? Agregar, né, montar equipes que vão e que trabalham juntas e que conquistam coisas juntas e também perdem, né, às vezes, né, quando cai um, cai todos, mas todos se levantam juntos, né? Isso eu aprendi na extensão da FURG aí, com o André, com a Rita, com a Débora, pessoas maravilhosas. Eu acho que aí, André, agora pensar um pouco quais esses passos, né? O que a gente vai fazer daqui para frente? Tu começaste a falar isso e eu te interrompi. Então, quais os próximos passos para a gente conseguir curricularizar e amadurecer isso até 2023? Um dos grandes desafios é não cair nessa armadilha, né, de contrapé que a gente chama, disso que o Cláudio nos chamou a atenção agora, né, que é
a gente não pode banalizar esse processo, né, e achar que ele que é um processo menor, né? A gente tem dialogado nisso. Nós não podemos achar que a contabilidade e a obrigatoriedade do estudante se envolver em ações de extensão universitária, a partir do momento que isso for implantado efetivamente, que isso vá se transformar, por exemplo, como é hoje a contabilidade da carga horária das atividades complementares. Muitos estudantes que estão nos ouvindo agora, eles sabem o que eu estou falando, que chega lá para o final do curso, eles saem enlouquecidos, porque eles têm que juntar tudo que é certificado de evento que eles participaram, e às vezes não fecha a conta para dar conta de 200, 300 horas que são obrigatórias como atividades complementares. O nosso desafio aqui é muito mais complexo, e é assim que nós vamos construir com as unidades acadêmicas. O nosso estudante não vai ficar solto, ele não pode ficar solto e só pensar nisso lá no final do seu curso. Não, nós temos que ser os agentes de oferta do estudante das possibilidades que eles têm desde o primeiro dia que ingressou na universidade. Né? Quais são os projetos que a unidade oferece e que vão contabilizar como créditos para curricularização? Quais são as disciplinas, eventualmente, que tenhamos, que vão ter dentro do seu escopo ações de extensão e que vão poder ser computadas para a contabilidade de seus créditos? Como é que vai se dar o processo de inscrição do estudante nessas atividades, se vai ser semestral, se vai ser anual, se vai poder extrapolar um ano, né? Nós temos estudantes que entram no primeiro ano, entram num projeto como voluntários e depois eles ficam até o final do curso. A extensão é tão apaixonante que é isso que o Cláudio falou, que a Cleusa, queridíssima Cleusa Peralta, nos dizia, né, extensão na veia, assim, né, essa extensão que a gente faz com muita alegria, com muito prazer, com muita vontade, e o estudante fica, acabou a bolsa, às vezes é bolsista, é 1 ano, 2 anos, e ele fica conosco até o final. E na hora de contabilizar a carga horária de atividade complementar, para ele vai ser tranquilo, porque ele tem milhares de horas sobrando ali, que ele já fez extra currículo, né? Mas alguns não. E nós estamos tendo esse cuidado, porque nós temos cursos de diferentes naturezas. Nós temos cursos noturnos, por exemplo, em que os estudantes só permanecem 3, 4 horas por dia na universidade, e que tem o restante do seu dia dedicado a outra atividade de trabalho, né? Então, são públicos com características distintas que nós atendemos. Então, como é que como é que o curso vai se organizar para oportunizar isso dentro da estrutura? Nós temos cursos e unidades acadêmicas que não têm muitas ações de extensão para oferecer para os seus estudantes ainda, né? Como é que o curso vai se reorganizar para poder oferecer isso para o seu estudante? O que nós queremos é que o estudante não vai ficar solto, né? E isso não vai ser um fardo, isso não pode ser um fardo para o estudante. A gente não pode pensar desse modo. Se nós entendemos e acreditamos e sabemos da importância de passar por essa experiência como um processo de formação, que é o que nós estamos tratando aqui, bom, então nós vamos ter que fazer a melhor estratégia de oferta dessa formação para que o nosso estudante não se sinta abandonado ou perdido. Nós fizemos um debate outro dia, até o teu diretor do IO, Ozelito, na apresentação que fizemos, ele nos chamou a atenção. Na hora do estágio curricular obrigatório, por exemplo, a grande maioria das nossas unidades, dos nossos cursos, é o estudante que vai atrás do seu estágio. A unidade não induz ao estágio, né? Ela deixa... E aí, quando o estudante que não é de Rio Grande, não é de Santa Vitória, não é de São Lourenço ou de Santo Antônio da Patrulha, se ele não conhece a estrutura e a dinâmica da cidade, de onde ele pode fazer estágio, ele fica perdido. E aí, às vezes, por vergonha, ele não fala para o professor, não fala para o coordenador do curso, e aí chegou na hora da definição, ele não tem ainda, né? Então, assim como é necessário a gente organizar, por exemplo, só nesse caso que o diretor do IO nos chamou a atenção, que é a estrutura das ofertas do estágio curricular obrigatório, nós vamos ter que também pensar nisso, que nesse itinerário, ou nesse cardápio de possibilidades que o estudante vai ter para buscar o seu processo de formação a partir da extensão universitária. Só vamos lembrar isso, assim, a extensão não é o processo de formação, ela é o mecanismo que contribui para o processo de formação do estudante universitário. Então, esses são os desafios que estão sendo colocados aqui, né? Pensando os próximos passos que daremos. Então,
aprovar a deliberação, que é uma deliberação mais ampla, mais generalista, digamos assim, no Conselho de Ensino, Pesquisa, Extensão e Administração. Essa aprovação vai nos autorizar a entrarmos no âmbito de cada curso de graduação para podermos fazer o diálogo com os colegas docentes e técnicos daquelas unidades sobre a melhor estratégia a ser criada para a implantação no seu curso. E a primeira grande tarefa, Ozelito e Cláudio, de cada unidade, de cada curso, é fazer seu diagnóstico. Quer dizer, como eu estou atuando hoje, como é a estrutura do meu currículo, que ações o meu curso, a minha unidade já podem oferecer de largada para o estudante a partir desse processo. Essa é a primeira grande estratégia e desafio que vamos lançar. Agora, assim, quem vai fazer esse processo não é a Pró-Reitoria de Extensão, não é o diretor de extensão, são os docentes e técnicos de cada curso de graduação da FURG, junto com seus estudantes, que é muito importante, eu tenho dito isso, é envolver o estudante nessa tomada de decisão desde já, né? Porque aí vai fazer muito mais sentido, que quando o estudante se sente também protagonista da criação da regra que ele mesmo vai ter que cumprir, ele vai se sentir mais pertencente àquele curso e àquela estrutura que foi montada pensando nele. Dentro disso, eu tenho duas questões. Uma é uma pergunta mesmo, né? Dentro disso que tu estás falando. A gente vê a questão da representação estudantil, né? Lá no caso do Instituto de Oceanografia, eu acho eles bastante atuantes. Nem sempre eu gosto do que eles dizem, mas isso é democracia, né? E eles são atuantes. Se eu concordo com o que eles estão dizendo ou não, é normal. Nessa mesma conversa aqui, o Cláudio discordou de mim, isso faz parte do convívio. Mas aí a minha pergunta é, essa representação estudantil, por exemplo, pode ser contabilizada como atividade de extensão e ser curricularizada ou não? Isso não está pensado, isso não é possível. Toda ação de extensão... essas coisas. Então, assim, as ações de extensão que serão curricularizadas, que farão cômputo para a soma de horas obrigatórias do estudante, elas vão ter que ter dois aspectos fundamentais. Se ela não tiver esses dois aspectos, elas não serão consideradas como atividades a serem creditadas. Uma é que a ação de extensão tem que ter impacto na comunidade externa. A ação de extensão não é para a comunidade interna, porque já existem outras organizações. Isso, né? É para a comunidade externa, quer dizer assim, é o compromisso da extensão, aquele que eu falei lá no início da minha participação aqui na live, o compromisso da extensão universitária brasileira é com a comunidade. É a gente extrapolar os muros, os tão famosos muros da nossa universidade, mas é sair dessa falácia e, de fato, a gente ir para fora do muro. Quer dizer, então, esse é o primeiro compromisso para a contabilização dessa carga horária, quer dizer, é a interação com a comunidade externa. E o segundo compromisso é que o estudante tem que ser protagonista e agente da ação. Quer dizer, o estudante não vai poder ser um mero espectador ou ouvinte da ação. Então, ele vai ter que estar envolvido como executor junto com o professor, junto com o técnico, coordenador da ação, seja por dentro da disciplina, seja por dentro de um projeto, de um programa, de um curso, de um evento, ou de uma prestação de serviço, que são os modos de fazer extensão universitária, ele vai ter que ser um agente. Então, se tem esses dois ingredientes, tem impacto e ação com a comunidade externa, e o estudante é agente protagonista do projeto, então isso pode ser curricularizado. Nesse segundo ponto é que está a minha segunda colocação, que eu te disse que tinha duas. A segunda é essa. Eu agora mesmo coloquei, né, na plataforma ali no sistema um projeto e a gente prevê isso, a nossa ideia, né, junto com o Cláudio, a gente pensou nisso e a atividade de extensão envolve o aluno, inclusive nas atividades de planejamento. Então, aí, de novo, não é quebrar também um paradigma nosso. A gente, às vezes, quando a gente até já tocou nesse assunto um pouquinho lá no começo, a gente, às vezes, não acha, a universidade, não acha que o aluno é um bebezinho que tem que ser protegido e a gente tem que entregar a papinha já toda batida no liquidificador para ele só engolir. Será que a gente não tem também que quebrar esse paradigma e dizer o meu aluno pode se sentar na mesma mesa que eu, pode debater comigo, pode dar ideias e a gente pode planejar junto, executar junto e avaliar juntos essas ações?
Olha, antes que o André responda, eu acho que sim, sabe? Mas às vezes não é nem porque o aluno é um bebezinho, é porque muitas vezes as pessoas não têm confiança no aluno, né? Eu acho que é isso que tem que quebrar, né? Parece ser pessoal isso, né? Eu acho que não é pessoal, sabe, Cláudio? Eu acho que isso está no rompimento de uma lógica do fazer acadêmico. Porque, vamos lá, quando o estudante chega, nós estamos trabalhando a vida inteira, até nos aposentarmos, né, ou nos expulsarem do serviço público, a gente vai estar trabalhando. Né? E o nosso estudante, ele a cada 4 anos ou 5, ele vai se remodelando, se renovando. Né? Aliás, nós temos renovações anuais. Todos os anos entram 2.000 estudantes na FURG, talvez se formem um pouco menos, né? Se formem muito menos que 2.000, mas todos os anos tem 2.000 estudantes novos. Né? Então, o que acontece na lógica da graduação, e acontece o mesmo, a reprodução é cascata, vai para pós-graduação, para o mestrado, para a especialização, para o mestrado, para o doutorado. Quer dizer, nós consolidamos linhas de trabalho, linhas de atuação, quer dizer, que começa lá na disciplina, a disciplina que eu ministro, a minha cátedra, depois vai para a minha linha de pesquisa, então, onde eu pesquiso, qual é o meu campo de pesquisa, e o estudante que chega, se ele gostou, ele se encaixa e se enquadra e segue trabalhando comigo. Se ele não se enquadra, eu digo, olha, foi um prazer te conhecer, tu vai lá pro professor Ozelito, que eu acho que ele talvez te atenda. É assim que a gente faz, senso comum, se eu estou falando bobagem, vocês me corrijam aqui. Não. Vai com o Ozelito que ele topa tudo, qualquer ideia... Essa lógica que eu penso que o fazer acadêmico precisa reverter, não significa que nós tenhamos que abrir mão das nossas especificidades, ou da nossa expertise de produção do conhecimento. Não, não é isso. Mas nós precisamos estar abertos à sugestão que vem do próprio estudante. Se eu sou docente numa disciplina com 40 estudantes interagindo comigo toda semana, impossível que nenhum estudante venha dizer, professor, eu tenho uma ideia nessa ação que tu fazes, né? Senão não tem relação, sabe? E quantas ações nós, às vezes, perdemos de fazer, que são iniciativas dos estudantes. Só que como o estudante ele tem tempo determinado para estar na universidade, ele precisa de um aval de um docente ou de um técnico para fazer sua ação. Eu vou lembrar aqui de um projeto que chamava Raiz do Riso. Era um projeto que iniciou com os estudantes da medicina, da enfermagem, lá na área acadêmica do hospital universitário, e era semelhante àqueles doutores da alegria, que os estudantes se fantasiavam de palhaços para ir trabalhar nas alas da pediatria do hospital universitário. Eles tinham toda aquela organização, mas aí depois eles quiseram ter suporte nisso, né, para comprar as fantasias, né, o material, para participar dos eventos, sabe, para as coisas que eram da formação deles. E aí eles caíram na pró-reitoria de extensão, porque a gente precisava cadastrar aquilo como um projeto para ser reconhecido como uma ação de extensão, e para ser reconhecido tinha que ter um técnico ou um docente como coordenador do projeto. E que sacrifício foi a gente conseguir um coordenador para esse projeto. Tinha um outro projeto que era de esporte, que era do rugby, na FURG. Tá? E o rugby era estritamente mobilizado pelos estudantes, né? Dentro daquela estrutura que esse esporte oferece. E a gente não tinha, nunca esqueça, a Everly, nossa colega, era secretária da Pró-Reitoria de Ciência. A Everly virou a madrinha do rugby. A madrinha ela assumiu aqueles guris e ela cadastrou como coordenadora justamente para legitimar o empréstimo de um ônibus da FURG para eles irem participar de um campeonato em Pelotas, acho que não era nem nada muito mirabolante, nem tão longe. Mas vejam só, as iniciativas dos estudantes às vezes esbarram no nosso senso comum do fazer acadêmico, né, e as dificuldades. Algumas ações, algumas coisas dessas já estão superadas, mas outras tantas que aparecem no cotidiano, elas têm dificuldade. Quando eu era estudante na FURG, no início dos anos 2000, nós os estudantes criaram os cursos pré-universitários. Nós chamávamos de cursinhos pré-vestibulares. Eu participei desse início, André. Foi muito interessante essa história, tu contar ela aí. Nós éramos professores voluntários, não é, Cláudio? A gente não ganhava nada para estar lá, e a gente trocava, os alunos nos davam a passagem escolar para a gente ir lá na escola dar aula para eles. Era essa a nossa troca, né?
a FURG não nos ajudava na época, nem com Xerox, para a gente fazer um... Cara, assim, ó, na época a FURG atrapalhava o trabalho, sabe? Foi verdade. Porque depois, no momento, tentaram organizar isso e acabou com a estrutura dos estudantes, até que teve muita conversa e tal, e hoje é um programa, né, fantástico. Institucional, né? Mas aquele início lá foi uma bandeira de resistência da aula nos cursos. Então, assim. Mas eu só concluir essa historinha rápida aqui dos pré-universitários. Tu começou com o movimento dos estudantes, aí o DCE, que era uma organização constituída com CNPJ e tudo, assumiu a primeira organização, depois vieram outros tantos cursos, mas a gente era cada um por si, Deus por todos, né? A institucionalidade não nos enxergava. Os docentes dos nossos cursos não nos enxergavam para nos ajudar a preparar as nossas aulas, a nos dar o suporte para, sabe, como um assessoramento, enfim. Mas nós vencemos pelo cansaço, né? E quando em 2005 houve a mudança de administração, como o professor Cozan assumiu como reitor e a Darlene como pró-reitora, Darlene Pereira, pró-reitora de extensão, aliás, naquela época era Assuntos Comunitários Estudantis, foi quando nós levamos a demanda para a Darlene e ela então começou a abraçar nisso, que foi onde criou esse alvoroço que o Cláudio falou, mas que depois foi reorganizado como um programa institucional de apoio ao ingresso aos ensinos técnicos e superior da FURG, né, que é o PAEX, hoje coordenado pelo nosso querido amigo professor Leonardo Dornelles, né, que é também nosso coordenador de extensão junto comigo lá na DIEX. Eu falei desse tumulto que deu, porque já existiam, eu acho que uns 4 ou 5 cursos pré-vestibulares, cada um com a sua maneira com a sua organização. E quando juntaram todos os cursos, foi complexo aquilo, assim, naquele momento, né, porque... Claro, era muita gente que trabalhava, né, dessa forma como o André comentou, né? Mas foi uma das experiências muito legais que eu tive, assim, de depois encontrar pessoas que estudaram naqueles cursos e agradecendo, né? Olha, o curso foi importante para mim, porque não só pelo conhecimento, mas também pela energia que tinha, né? Era um esforço da aula naqueles cursos, né? E eu acho que a gente passava isso para aquelas pessoas, né, que também acreditavam nos sonhos, e hoje a gente tem colegas, inclusive, que participaram daqueles cursos como alunos, né? Muito interessante isso. Então, eu acho que aí cabe uma pergunta, porque o André disse que, para ser acreditado ou contabilizada a atividade de extensão, ela tem que atingir a comunidade externa, essa ação naquela época atingia, e tem que ter o aluno como protagonista. Então, a minha pergunta agora é assim, se agora surge um projeto desse tipo, um programa desse tipo, em que os alunos iniciam isso e vão para a comunidade, atingem a comunidade externa e não tem nenhum coordenador institucionalizado que seja professor ou técnico administrativo. Isso será acreditado? Isso será contabilizado? Não será, né? Essa é a... É por isso que eu digo que essa é a nossa responsabilidade enquanto trabalhadores da FURG, tá? Porque é nossa responsabilidade criar ou legitimar essas oportunidades ao nosso estudante. Esse trabalho tem que ser nosso, dos docentes e dos técnicos administrativos em educação que se envolvem com a extensão universitária ou que querem se envolver com a extensão universitária, né? E alguns técnicos não é nem que querem, é que podem, porque aí nós temos ainda o campo da atuação dos técnicos, ainda a outra seara. O docente é autônomo, né? O técnico ainda não, está muito ligado, né? O Cláudio é técnico de laboratório, Cláudio? Sim, ecologia. Técnico de laboratório, né? Tem os técnicos que são assessores administrativos, né? Eu sou o técnico Severino, meu cargo é técnico em assuntos educacionais, eu brinco, né? Porque é aquele cargo que cabe tudo, tem que atuar em todas as pontas, mas nós temos na nossa competência e na nossa obrigatoriedade dos técnicos de também fazer pesquisa e extensão. A gente não pode fazer ensino, né? E não é nem que a gente não queira, às vezes a gente quer dar aula também, mas a gente não pode dar aula. Mas fazer pesquisa e extensão também estão nas nossas atribuições, né? Então, é fundamental que a estrutura das unidades acadêmicas e a estrutura da FURG como um todo esteja aberta a receber essas iniciativas que venham dos estudantes, para que a gente possa fazer o devido registro no âmbito da unidade, no âmbito das nossas pró-reitorias, para depois fazer o reconhecimento como validação de carga horária.
Eu vou te dar um exemplo. Aqui nos assistindo tem a Karen, que é do arquivo, né? Que trabalha com arquivo, está fazendo doutorado, essa coisa toda e tal. Então, se eu sou um estudante, sei lá, de arqueologia, e aí a gente resolveu que a gente quer levantar uns documentos antigos dos camponeses, dos colonos de Rio Grande. Então, a gente teria que procurar a Karen, por exemplo, para ela nos apadrinhar e isso ser, então, institucionalizado, dando um exemplo. Aliás, deixa eu aproveitar e mandar um beijo para a Karen. Eu adoro a Karen. A Karen é da velha guarda, já da FURG que nem eu. Acho que ela é um pouquinho mais nova de FURG, um pouquinho menos de tempo do que eu. Mas a Karen foi uma das colegas assim que eu tive assim, a grande honra e satisfação de poder trabalhar com ela quando ela ingressou para organizar a estrutura do arquivo geral da universidade. E a Karen, desde o início, se disponibilizou para colaborar no comitê de extensão. A Karen era membro do comitê de extensão da FURG pela área da comunicação, né? Justamente por conta dessa... nem tinha o curso de arquivologia ainda, a gente nem tinha ainda, e a Karen já fazia extensão universitária com a sua unidade de trabalho, né? Então, tenho muitas saudades, assim, a gente tinha um grupo de técnicos que entraram na extensão, assim, com muita voracidade de poder fazer mais e melhor, assim, pela estrutura de funcionamento da FURG, né? E a Karen foi uma dessas pessoas. Mas não significa que os estudantes tenham que procurar, mas o estudante tem que saber que lá com as arquivistas do Arquivo Geral, eles têm também um grupo que pode acolhê-los nas suas ações. Agora, a nossa unidade acadêmica, que é quem faz o registro do crédito, da hora, é isso que nós vamos ter que tensionar, que ela vai poder acolher a participação de estudante para fins de creditação, ou de curricularização, ou de contabilização de carga horária, a participação de um estudante da arquivologia lá no projeto do Arquivo Geral que a Karen coordena, né? Ou que a Andrea coordena, ou que a Tati coordena, essas colegas lá do arquivo. Devem ter outras agora que eu já nem conheço mais desse tempo que fiquei fora da FURG. Aliás, um beijo para todas elas. Mas isso nós vamos precisar ajustar. Então, o que a gente tem orientado, e vamos orientar os colegas na elaboração das suas propostas internas de curricularização, é que parte da carga horária vai ser validada como projetos e ações ou disciplinas da unidade, do curso, e parte da carga horária também pode ser reconhecida com ações que o estudante vai fazer em outra unidade, seja outra unidade acadêmica ou outra unidade administrativa, como é o caso do arquivo, que pertence à Pró-Reitoria de Planejamento e Administração, né? O Cláudio deu o exemplo do SEMPRE. O SEMPRE está vinculado ao ICB, né? Já desde a sua origem, desde a sua DCIMB. origem. Exatamente, o antigo DCIMB. Já o CAIC, que é o Centro de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente, e o CCMAR, que é o Centro de Convívio dos Meninos do Mar, que são ações de extensão por natureza, assim, físicas, com prédios, com gente trabalhando, esses lugares pertencem à nossa Pró-Reitoria de Extensão, né? O André, núcleo de memória da FURG... Só corrigindo, eu acho que o SEMPRE ele é de origem do Ciências Fisiológicas, eu acho. Exatamente. Fiquei um pouco na dúvida. Ciências Fisiológicas. Depois que uniu lá. É o DCF, antigo DCF, depois que uniu, né? Tem outras unidades, então, eu acho, o museu, né, oceanográfico, o HU, quer dizer, várias unidades que podem estar desenvolvendo uma série de atividades junto à comunidade que o aluno pode, então, encontrar aí, né, um ambiente adequado para desenvolver sua atividade que seja acreditada e contabilizada, né? Eu acho que só para concluir, assim, eu acho que é importante esse papel, né, dessa organização, porque daí todas as propostas elas encontram um caminho para se estruturar. Eu acho que a Pró-Reitoria de Extensão ela também tem uma equipe que pode também convidar esse grupo a se unir com outro. Ela conhece todo mundo, ela tem esse papel também de juntar as pessoas para fazer essas ações, e eu acho que
Eu acho isso tudo muito importante nesse momento, essa discussão, né? Para que as pessoas que têm vontade de fazer extensão, elas não se sintam abandonadas, elas sabem onde procurar e sabem que é possível, né? André, muito obrigado pela tua participação. Dava para ficar conversando um baita tempo aqui, né? Se não tivesse as 2 aulas, a gente esticava, mas realmente depois daqui eu tenho ainda 2 aulas. A Karen está dizendo aí que está com saudade também, e assim que ela voltar do doutorado em março do ano que vem, ela está à disposição. Então já vamos bater lá na porta do arquivo. André, muito obrigado mesmo, foi um grande prazer. E a gente vai te chamar outras vezes. Professora Zelito, Cláudio, eu que agradeço a vocês pela gentileza dessa conversa tão aberta, tão descontraída e nem por isso menos séria, né, e comprometida, né, ao contrário. Então, eu agradeço essa oportunidade em nome da nossa diretoria de extensão e também, por que não dizer, em nome da nossa pró-reitoria, em nome do nosso pró-reitor, o professor Daniel Prado, em poder estar, assim, abertamente fazendo esse diálogo com quem acompanha o projeto das rodas de chimarrão, e nós vamos ter que voltar, assim, quando vocês puderem, lá mais adiante, a gente vai poder voltar para aprofundar um pouco o tema, porque é importante, quanto mais espalhado e quanto mais de fácil acesso chegar aos colegas das nossas unidades e aos estudantes em especial, né, com os colegas vai chegar de algum modo, porque nós vamos tensionar isso por dentro das unidades, mas aos estudantes a gente sabe que nem sempre chega, então a gente quer que todos estejam envolvidos nesse processo, né, e colaborando. Então, fico feliz e agradecido pela oportunidade. E mando um abraço aqui a todos que nos mandaram mensagem, que eu vi aqui, ao Renan, que está sempre participando, interagindo, a Edaiane, que é nossa colega lá do HU, a Cristiana, a Karen, a Carla, o Vicente, que nos mandaram mensagem aqui no bate-papo, que é ao menos o que eu consegui enxergar, que não sei se tem outros, deve ter, mas as que eu consegui ver aqui. E eu vou dizer para a Karen que ela tem que voltar logo, não tem essa de ficar esperando terminar o doutorado, porque eu também estava no doutorado e voltei para trabalhar. Então, vamos voltar para trabalhar logo para a gente se ajudar. Estou brincando. Não, assim que ela terminar, tenho certeza que ela vai vir motivadíssima e mobilizando e agitando como ela sempre fez. E se as coisas derem certo e logo, logo tudo isso passar, quem sabe as próximas a gente vai estar realmente numa roda, tomando chimarrão. É verdade. Uma casinha daquelas que acompanha quem está falando, muito louca, e a gente meio com o CTG, batendo esse papo e tomando o nosso mate. Mas também transmitido ao vivo para quem não puder ir lá nos assistir, né? Isso vai ficar de legado. Comprar aquela câmerazinha, coloca no meio e ela fica rodando para acompanhar quem está falando. Não tem o Roda Viva da TV Cultura, nós temos o Roda de Chimarrão da FURG com o participante ali. Gente, um beijo para vocês. Um abraço aí para vocês. Muito obrigado. Todos, até a próxima. Tchau.